pesquisa apontou que a dependência em tecnologias digitais prejudica a nossa capacidade de memorização. Por exemplo, com a facilidade da agenda do celular, quem é que precisa decorar número de telefone, hein, Tícia? Pois é, eu decorava antigamente, hoje em dia eu não decoro mais, não. A gente sabia tudo, né? Pois é, hoje em dia você não sabe nada, nem do meu namorado eu sei o número. É isso. Eu tenho que procurar no celular. Agora, será que esse comportamento pode mesmo provocar, assim, danos à memória? Eu acho que ajuda, porque você passa a não ter que decorar coisa inútil. Bom. Para que você precisa saber o telefone das pessoas? É verdade. Agora vamos ver então a Você reportagem abre da a sua Elaine cabeça. Cortez, que a gente vai descobrir se está atrapalhando a memória ou não. Qual foi a cidade sede das Olimpíadas de 2012? Pequim. 2012. Lembra? Não. Não lembro. Você tem alguma consulta médica agendada que você precisa ir? Sim. E você lembra a data e horário certinho assim de cabeça? Não, recorro ao celular, o alarme. Essa é difícil, hein? O que você comeu ontem à noite? Se tivesse valendo R$1 milhão para você me dizer agora o telefone da casa da sua avó, você ganharia? Não. Não ganharia. Não sabe? Não sei. Afinal, o que aconteceu com a nossa cabeça? O que antes ficava guardado aqui, agora fica aqui. Se eu preciso encontrar um endereço, memorizar telefones, tá na agenda. Um compromisso, o alerta lembra. A nossa memória nunca teve tanta tecnologia à disposição e isso pode ser bom ou ruim. A memória eu acho que está ficando lenta. Um estudo europeu revelou uma tendência mundial. Essa dependência das tecnologias digitais está prejudicando ativamente a nossa memorização. A pesquisa entrevistou 6.000 pessoas a partir dos 16 anos de idade. E ao apresentar uma questão, mais da metade delas tentaram sugerir uma resposta sozinhas, enquanto quase 40% já recorreram imediatamente à internet. E mais de 20% dos entrevistados assumiram, esquecem imediatamente da informação logo depois de acessá-la. Para entender exatamente o que se passa dentro do nosso cérebro diante de tantas informações que estão bem guardadas já dentro das máquinas, o Hoje em Dia procurou um neurocientista. Para compreender como tudo funciona, antes é preciso saber que existem vários tipos de memórias. A semântica, que é uma memória de conceitos muito ligada à linguagem, é ela que nos ajuda nas definições. Por exemplo, o gelo é frio, o céu está azul. Existe também a memória episódica, uma memória de acontecimentos. É ela que permite lembrar o destino da sua última viagem. Ainda tem a memória de habilidades. Essa é mais fácil demonstrar do que verbalizar. Te permite explicar para alguém como dirigir um carro. Difícil, né? A memória de longo prazo, para tudo que foi armazenado há mais tempo. E a imediata, chamada também de memória de trabalho. É esta que nos mantém num diálogo. Enquanto alguém fala, você se prepara para a sua vez. E aí nós vamos cair naquela situação que todo mundo vive, que é assim: eu ia te falar uma coisa, mas fugiu. Isso quer dizer, se você quiser do ponto de vista de neurociência, neste momento minha memória de trabalho falhou. O professor explica que as pessoas se sentem mais esquecidas porque não estão treinando as estratégias de busca para localizar uma lembrança. Então a sua memória pode falhar não porque você não tem a memória, mas porque você não conseguiu uma boa estratégia de busca. Se você não tem uma boa estratégia de busca, você está na mesma situação que alguém que tem um arquivo lá no computador e não consegue abrir. Isso acontece por várias razões. Uma delas é a consciência de que a gente não precisa mais fazer tanto esforço para encontrar uma informação que já foi guardada em outro lugar. A tecnologia bem usada, ela te libera esforço consciente nesse caso, porque você memorizar um número de telefone, um trajeto, é um esforço consciente. Você tem que fazer o esforço de fazer isso. Quando você delega isso para o seu celular ou para o Waze ou o que você quiser,
você vai usar a sua memória para outra coisa. Se o seu filho te fizer uma pergunta para ajudar na tarefa de casa e você não souber responder, você recorre a quem? O Google. Na hora. Na hora. Aí está o X da questão. Ao contrário do que muitos imaginam, a tecnologia pode ser uma grande aliada da memória, segundo o especialista. O que eu quero te dizer com isso é que o Google depende de como ele é usado. Se você for olhar esta nova geração, tem dois tipos. Tem o copy-paste, esse não tem um futuro muito bom, que pega correndo trechos, né? Junta tudo e você vê umas porcarias às vezes, né? Agora, tem uma diferença. A geração anterior era treinada assim, você tem que ler e manter na sua memória. Essa nova geração, se você for olhar de perto, aqui usa bem o Google, ela fala, você tem que ler e guardar o essencial. O efeito memória Google ou amnésia digital só acontece se a pessoa usar a ferramenta e aposentar o cérebro para outros exercícios mentais, como a leitura e a memorização de outros dados e situações importantes. Tem uma curiosidade nisso tudo: nossa memória é ilimitada. Não é mais do que um HD. Em princípio, você não tem o limite da memória. Em princípio, ela é ilimitada. Você pode usar, por exemplo, essa memória que o celular e o Waze te economizaram para ficar memorizando fofocas sobre celebridades. Aí é você que seleciona. Isso é consciente, é você que sabe. Ou seja, usar a tecnologia para armazenar uma informação que você preferiu não guardar na cabeça não significa liberar espaço na sua memória, mas economizar esforço do cérebro para o que cada um considerar mais importante. E tem mais. O acesso rápido a informações variadas e simultâneas submete essa nova geração a tantos estímulos que exercita muito mais as conexões cerebrais. De acordo com o neurocientista, os games, por exemplo, fazem bem, não deixam de ser uma atividade intelectual e podem, inclusive, adiar a doença de Alzheimer. É a palavra cruzada de antigamente. A geração do livro pegava muito mais detalhes sobre a informação. A geração do Google, a que usa bem o Google, pega menos detalhes, mas faz mais associações. É um novo tipo de cérebro. Estruturalmente, eles são semelhantes. Mas, se você fizer uma ressonância funcional, aí você não está vendo a estrutura, você está vendo que vias, que regiões a pessoa está ativando para uma determinada tarefa. A geração internet usa outras. O que você está vendo é um novo cérebro funcionalmente. Se a velocidade das informações mudou e a linguagem é outra, o desafio aumenta para quem precisa ensinar. Como trabalhar a concentração de alunos que conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo? Como fazê-los finalmente entender matemática, a vilã das notas baixas, se a calculadora resolve facilmente qualquer dilema? E o maior problema, como incentivar o convívio social para impedir o isolamento nesta síndrome dos polegares? A palavra-chave é o equilíbrio, é a gente conseguir dosar a tecnologia e também a tradição. É importante, sim, que o aluno use a linguagem tecnológica, e hoje a gente tem muitos recursos, mas também é importante que o aluno use aquilo que a gente já usava antes, né? Porque ele precisa de concentração, ele precisa, sim, da memória, ele precisa de raciocínio lógico, do cálculo mental mais rápido. Então, a gente precisa também trabalhar outras formas de aprender. O livro, o que é mais importante? É o livro digital ou o livro físico? Não existe mais importante, o mais importante é a leitura. Nesta escola, cadernos, apostilas e tablets. A ideia aqui é uma aula interativa para ensinar como é que tanta tecnologia pode favorecer o aprendizado. E quando o assunto é memorizar, não decorar, memorizar conteúdos, o atual e o milenar dividem o espaço. Nesta outra sala, uma tecnologia inovadora usa um instrumento de aproximadamente 2.000 anos. É o Soroban, desenvolvido no Japão, uma das principais potências em tecnologia. Com ele, os alunos visualizam os números e exercitam o cálculo de cabeça. A concentração aumenta muito. É muito notável, né? A gente percebeu isso rapidamente,
de que os resultados melhoraram, não só na matemática, mas em outras disciplinas que também exigem concentração, raciocínio lógico, memorização. E engraçado que uma aluna há pouco tempo me disse, olha, eu melhorei em redação. Na memória é muito mais rápido lembrar de coisas mais variadas, como sequências de números binários que não tem nexo nenhum. E também no relacionamento ficou bem mais fácil se relacionar com os outros. Como no Soroban a gente tem que interagir com os jogos e tudo mais, é muito mais fácil interagir com pessoas mais velhas e mais novas que eu. E jogos de tabuleiro? Já brincou disso quando era criança? A diversão dos anos 70 e 80 empolga agora também a geração touchscreen. Eles desenvolvem planejamento, liderança, estratégia, noção espacial, inteligência emocional, além de também exercitarem a memória. Mudou pelo fato de eu desligar um pouco do mundo digital e aproveitar mais a vida como ela é, não tão digitalmente e virtualmente. Ficou mais fácil aprender as outras coisas depois que vocês participaram? Sim, ficou muito mais legal. Jogar é muito mais fácil e também é muito divertido. Mais uma vez comparando, é como se computadores, celulares, aplicativos fossem instrumentos de cozinha. Informações, dados, conteúdos, os ingredientes de várias marcas. As opções aumentaram, as ferramentas ajudam, mas a receita depende do que cada um sabe fazer. A boa notícia é que só vai ser inesquecível o que você considerar mais importante. Para a nova geração, o conselho que eu daria seria o seguinte: a tecnologia é ótima, mas ela, como tudo nessa vida, como várias outras equipamentos ou tecnologias, ela é boa ou ruim, depende de como você usa. Para a geração anterior, eu queria dizer que a tecnologia pode ser muito boa, ela pode facilitar a vida. E que, se você não se adaptar, você está fazendo o contrário do que nós, os humanos, estamos fazendo há milhares de anos, que é olhar como é um novo ambiente e tentar determinar qual é a melhor maneira de viver nele.